Então, acho que a gente já pode começar. A gente vai começar com a professora Cristine Barra. Bem-vinda, pode ficar à vontade para apresentar, professora. Vou compartilhar minha tela, então. Aparecendo? Sim, né? Então, tá. Não vou conseguir ver vocês, mas eu vou aqui para a tela da apresentação. Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigada pela presença, por estar todos aqui. E hoje eu vou apresentar um trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, que se chama Por um Design Sentipensante, aproximações e perspectivas latino-americanas para praticar e experimentar design. Meu nome é Maria Cristina Ibarra, eu sou professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, aqui em Recife. Também, uma coisa importante dizer que fui parte do Laboratório de Design e Antropologia da ESI-UERJ, que também vai colaborar com o colóquio numa mesa, se não me engano, na sexta. Então, estamos ali. Bom, toda essa questão de sentir pensar surge da investigação ação participativa, que foi um movimento que se deu em muitos lugares do mundo, mas estou me inspirando especificamente no trabalho do sociólogo Orlando Falsborda, que é um sociólogo colombiano e que nos anos 70 ele fortalece esse movimento da investigação ação participativa. E lá naquela época, no começo desses trabalhos, ele falava que sentia umas dificuldades teóricas e metodológicas, porque ele fez doutorado nos Estados Unidos e porque essas teorias que vinham dos Estados Unidos e da Europa eram inaplicáveis à realidade existente, viciadas ideologicamente por defender os interesses da burguesia dominante. Então, ele estava criando uma abordagem para além dos conceitos de ciência e realidade, o que a gente conhece como ciência e realidade, posso explicar um pouquinho melhor isso depois, e ele estava tratando de escapar, de fugir de uma sociologia que era pautada pelas ciências exatas. Então, a investigação ação participativa, ela é uma metodologia que busca a produção de conhecimento propositivo e transformador mediante um processo de debate, reflexão e construção coletiva de saberes entre diversos atores de um território específico com o objetivo de alcançar uma transformação social. Um pouquinho longa a definição, essa definição de Falsborda, e ele diz que as pessoas que praticam a investigação ação participativa são seres sentipensantes, e daí surge o termo sentipensar. Outros pesquisadores têm se apropriado desse termo, entre eles o antropólogo Arturo Escobar, ele tem esse livro aqui, Sentir Pensar com a Terra, Nuevas Lecturas sobre Desarrollo, Território e Diferença, e nele, Escobar, eu sou colombiana, gente, tá? Só para vocês contextualizar, ele vai falar que o saber, que é importante sempre pensar com os territórios, e não com o saber descontextualizado que fundamenta as noções de desenvolvimento, crescimento e até economia. Então, ele faz uma crítica grande a esses conceitos de desenvolvimento, crescimento e economia. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, tentando construir um design sentipensante, desde o meu ponto de vista, eu coloco que seria um enfraquecimento das dicotomias da modernidade. A modernidade está dividida em dicotomias, né, como mente, corpo, sujeito, objeto, e eu falo que esse design sentipensante seria um enfraquecimento dessas dicotomias, especificamente estas 4 que eu coloco aqui, que seria mente, corpo, sujeito, objeto, razão, emoção e natureza e cultura. Então, trabalhar nesse enfraquecimento é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua. Falando sobre a relação, essa dicotomia sujeito-objeto, isso mesmo. Falando sobre essa dicotomia sujeito-objeto e mente-corpo, que estão muito relacionadas, o Falsborda, ele se propôs, lá no começo do trabalho dele na Colômbia, de investigação ação participativa, em tentar fugir dos cânones positivistas da objetividade e da neutralidade e de tirar as diferenças entre o observador e o observado. Então, essa ideia entre sujeito de pesquisa e objeto de pesquisa. Então, derrubar essa dicotomia entre uma pessoa que chega em campo para observar outra pessoa e um objeto de estudo, que a gente chama de objeto de estudo, né? Essa objetificação do mundo.
Ele diz que essas técnicas neutrais deixam as comunidades como vítimas do que ele chama de exploração científica. Esse termo exploração científica se conhece também como extrativismo acadêmico, extrativismo cognitivo, ou seja, quando você vai num lugar, extrai informação desse objeto de pesquisa, e desse objeto de estudo, e não faz nenhuma troca, não faz nada, simplesmente extrai informação. Então, ele propõe que o pesquisador ele se identifique com essas comunidades com que ele trabalha. E que se crie uma relação de diálogo. Então, ele por exemplo, estavam repensando as ferramentas como a entrevista, uma ferramenta tão simples como fazer uma entrevista. Então, como essa entrevista para de ser uma coisa que é só conveniente para o pesquisador e seja uma coisa conveniente também para a pessoa que está sendo entrevistada. Então, essas coisas a mesma coisa, de repensar a objetificação das pessoas em campo, né? Objetificando as pessoas e do mundo também. Em relação à razão e emoção, ele propõe uma consciência moral e que a razão deveria ser enriquecida com o sentimento. Então, quando ele fala dessa dicotomia razão e emoção, ele está tentando que a gente tenha uma posição ética que busca equilibrar o ideal com o possível. E em relação à natureza e cultura, ele está falando sobre uma destruição mundial, e ele diz, assim, vou tentar fazer uma tradução rápida aqui, ele diz, os científicos instrumentais, aqueles que utilizam técnicas extrativistas, podem sim descobrir fórmulas que fazem com que a gente chegue à Lua, mas suas prioridades e valores pessoais impedem resolver os pequenos problemas da camponesa que deve buscar água cada dia para sua casa no dia a dia. O primeiro de interesse do desenvolvimento técnico, então ele está também criticando o desenvolvimento, e o segundo, uma expressão de inumanidade e inequidade. Então, nesse universo todo, trago aqui também o conceito de pluriverso, que é um conceito de Arthur Escobar, ou, na verdade, ele pega dessa definição dos zapatistas no México, onde ele diz que o pluriverso é um mundo onde caibam muitos mundos. Então, ele está tentando unir esses dualismos que a modernidade separou, natureza, cultura, homem e mulher, né, em que um dos dois, aqui é Boaventura de Sousa Santos falando, prevalece por cima do outro. Então, homens prevalecem por cima das mulheres, a cultura prevalece por cima da natureza, a mente por cima do corpo, sujeitos por cima dos objetos. Então, ele está propondo na verdade, está propondo um design para o pluriverso. O livro dele em inglês é Designs for the Pluriverse. E pensando que os seres humanos não descobrem o mundo, essa ideia da modernidade, de que os europeus vieram à América para descobrir o mundo, senão que a gente constitui o mundo, a gente faz parte. Quando a gente, essa mudança de mentalidade faz com que a gente enxergue as coisas e as relações de uma maneira completamente diferente. Aí ele propõe derrubar essas crenças da modernidade, que são a crença no indivíduo, no real, na ciência, na economia. Acho que se tivesse mais tempo, poderia explicar cada uma delas, mas vou passar. E pensando nesse design sentipensante, eu coloco como um design que surge na América Latina, sustentando-se nos próprios interesses do território e não nos interesses das elites, que regularmente estão respaldadas pelo racionalismo, suas ideias de progresso e desenvolvimento, por exemplo. Então, a gente vê muitas, na América Latina, aqui mesmo em Pernambuco, em outros lugares onde eu sou, enfim, como as pessoas são despejadas das suas terras porque vão construir hidrelétricas, porque vão fazer minas de exploração, enfim, como as montanhas viram recursos, como os rios, tudo vira um recurso e não algo com que a gente vive. Então, Escobar, por exemplo, fala da interexistência, como a gente não existe, senão que a gente interexiste com as plantas, com os animais, com as abelhas, com as flores. Não é possível a gente viver sozinho no mundo. E todo esse design sentipensante, essa construção e reflexão em torno desse design sentipensante, ele está muito em grande sintonia com outras áreas que eu tenho pesquisado nos últimos anos, que são o design participativo, o design anthropology e o design autônomo, que também é do próprio Escobar. Então, eu tenho me aprofundado nessas áreas com preocupação de relacionar complementarmente habilidades de designers e não designers, não tentando criar uma dicotomia entre eles, né? Senão tentando, Escobar fala, o problema das dicotomias não é que existam, o problema é como a gente enxerga as dicotomias. Então, por exemplo, o yin e o yang,
São dicotomias, mas a gente entende que eles são complementares. Então, como a gente entende essa relação de designers e não designers complementarmente? Eu trabalhei, as fotos que eu tenho mostrado na apresentação é sobre meu engajamento com o coletivo de moradores no Rio de Janeiro, onde eu fiz meu doutorado, o coletivo Santa Sem Violência, e daí surgiu minha tese que eu defendi em 2018. Então, a partir disso, bom, tenho feito alguns seminários, estou recentemente trabalhando na UFPE, vou fazer 2 anos agora em fevereiro, e fizemos o seminário Sentir Pensantes em 2019, várias pessoas, a Raquel Noronha, meus colegas do LADA, meus colegas queridos do LADA, Pedro Bis, a Mia Batista, a Mariana Costadi, a professora Kátia Pego, bom, e os alunos do departamento de design fizeram parte, foi um momento muito legal. Também surgiram projetos de iniciação científica, entre eles, esse ano a gente está trabalhando com o que a gente chama de design com mais que humanos, então seria criar uma relação também de engajamento, de comprometimento com mais que humanos, que poderiam ser plantas, animais, montanhas, paisagens, e tudo isso que significa o mundo para além do humano. E também esse ano, na quarentena, a gente criou um grupo de leituras a partir desses temas. Várias coisas saíram desse grupo, muito interessante. Ainda está funcionando também. E também a gente vai fazer para o ano. Bom, a gente já começou a trabalhar, mas estamos pensando em lançar em 2021 um podcast Sentir Pensante, para quem quiser seguir nas redes sociais e no Instagram, @sentirpensante.podcast, que faz parte é um spin-off do podcast Visualmente, que não sei se vocês já ouviram falar, conhecem, mas é um podcast bastante reconhecido aqui no Brasil sobre design e artes visuais, e a gente faz parte de uma grande rede de podcast, que é o Doutor Divago, também, que estamos fazendo agora uma campanha de arrecadação de dinheiro para continuar com essa rede. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, professora. Parabéns pela apresentação. Eu recomendo a todos o Visualmente, tá? É um podcast que eu não perco por nada, assim. E com certeza esse podcast também vai ser excelente. E aí eu queria abrir agora para perguntas, para o debate. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Vocês podem ficar à vontade para ligar o microfone, tá? Para fazer alguma pergunta, não precisa ser pelo chat. Só tentar fazer um comentário aqui, eu achei interessante a abordagem de Cris, trazer esses autores que são da América Latina, né? Realmente uma forma de aproximar mesmo as questões das ciências sociais para o continente e tudo, então são formulações bem interessantes. Aí, em relação à questão da simplificação do mundo, eu acho que é um conceito está dentro da ideia do pluriverso, né, do Escobar. E aí, eu estava aqui pensando, você falando, dizendo, mas tá, como é que a gente faz essa simplificação do mundo? O que é que significa mesmo? Simplificar o mundo quando a gente vive envolto nas teias, né, da complexidade das coisas. E eu acho realmente que é muito importante simplificar o mundo, né? Mas eu acho que simplificar o mundo não seria a gente tentar escapar das armadilhas do simulacro, das armadilhas da desigualdade social, então das armadilhas de toda da mídia, né, de todo o esforço para manter a ideologia do status quo, inclusive sobre o design, né? Eu gostei muito quando você colocou também o ponto de vista de um deles, acho que foi o primeiro, dizendo como é difícil você se identificar com a sociologia, com o design, com qualquer prática profissional, que, de fato, a gente vai ver que o compromisso tradicionalmente, essas práticas, como elas nasceram enquanto campos profissionais, o compromisso delas sempre foi o olho no status quo, o olho no que é hegemônico, né? A história do nascimento do design no Brasil é realmente por aí, né? E aí, eu colocaria o seguinte, que, de fato, é preciso simplificar o mundo, mas a tarefa de simplificar o mundo
Eu acho que passa por compreender realmente todas essas construções, e aí, por mais que a gente tenha, né, essa crítica da ciência tradicional, e de fato tem campos profissionais, eu estava vendo lá no nosso departamento, quando foi colocada assim, a pandemia, tarará, aquelas nossas conversas, aí apareceu uma figura de uns equipamentos que os designers franceses, um designer francês estava fazendo para um restaurante, e era uma cúpula, assim, e todo mundo, meu Deus, que coisa maravilhosa. É maravilhosa, para quem, né? Então, essa bússola, né? Essa bússola eu acho que passa realmente por fazer uma crítica profunda, né? Profunda, e assim, por outro lado, eu às vezes vejo também um caminho dessa proposição da busca da simplificação como simplismo. Não pode ser assim, porque com o simplismo a gente não vai, a gente tem que usar em perceber essas conceituações, essas incursões que foram feitas, né, pela própria ciência para poder desmanchar. O Bruno Latour diz, não, tem que seguir o cientista no laboratório para saber que por trás daquela ideia de uma ciência neutra vem uma série de interesses que vão modelar aquele produto, né? Enfim, esse é um comentário mesmo, Cris. Eu acho que muito interessante trazer esses autores para o cenário, né? São autores que, de fato, a gente não trabalha muito com eles, mas sempre mantendo o diálogo deles porque é engraçado, a prática de olhar do compromisso do design com as elites, ela está muito enraizada, muito, né? E é preciso a gente ter consciência disso para poder abrir novos horizontes, né? E era isso. Com certeza. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo comentário. Opa! Desculpa, sim, claro, desculpa, claro, Cristina. por favor. Será que eu poderia pegar carona na pergunta da Kátia? É claro. O seguinte, a gente sempre fala de algum lugar, né? E o design tem uma origem na Europa, e a gente pode falar que ele tem uma ontologia. Falamos das diversas ontologias, né, que nos cercam, e o design tem a sua. Quando você fala, eu não li o seu resumo, não tive a oportunidade, só quem estava avaliando, né, não coube a mim, nem conheço a tua tese, e também não conheço o Escobar. Aí, quando vocês tratam dessa noção de pluriverso, só escutando a apresentação, eu fico questionando até que ponto esse pluriverso não seria um design universal, né? Porque você abarca todas as dicotomias, e seria muito interessante, né, atender ou pensar cada comunidade, cada universo, cada necessidade, né? O design trabalhar com cada grupo. Então, essa era a minha questão por hora. Obrigada, Ana. Obrigada, Kátia, pelas considerações. Sim, na verdade, a gente está tentando... É engraçado como a gente, pelo menos meu percurso de pesquisa sempre foi ir para os autores, ou principalmente para autores europeus, e de repente, lá no finalzinho do meu doutorado, encontro Escobar, e foi ali onde surgiu todas essas questões em relação ao pluriverso, e por aí foi para eu entrar Falsborda, que também é um autor importante para mim, porque faz parte da minha região, onde eu sou, na Colômbia, enfim. Sim, várias questões em relação eles fazem uma crítica à ciência, como a Kátia estava falando, uma crítica à ciência no sentido de que a ciência às vezes se entende, e se a gente for ver o design dos anos 60, ou a partir dos anos 60, começa a se basear na ciência e no método científico. Então a gente tem um problema, faz uma série de experimentos e chega numa conclusão ou numa resolução desse problema, né? Uma base no método científico muito, muito forte, assim, no design. E a questão com o método científico, com a ciência em termos gerais, é que ela divide o que é feito com método e o que não é feito com método. Então, eu me lembro numa conversa com Tim Ingold, que é um antropólogo britânico que eu tive quando eu fui lá na Universidade de Aberdeen para
apresentar meu trabalho de doutorado, ele me falava, método pode ser qualquer coisa. Em que sentido ele estava dizendo isso? O método é uma forma de fazer, não necessariamente o método que a gente conhece como método científico. E essa divisão que cria o método científico, ele separa a universidade, ou tudo que é feito com método científico, que normalmente são as universidades, e o que está fora das universidades. Então, a gente entende, por exemplo, no design, que artesanato não é design. Ou que o que fazem as pessoas na rua, como a gente conhece como design vernacular, não é design. A gente tem que colocar uma segunda palavra e chamar vernacular, porque isso não é design. Então, você cria umas separações entre as coisas que são perigosas, podem ser até racistas. E você confirma uma superioridade, uma hegemonia desse, como a Kátia estava falando, desse design europeu que veio aqui para o Brasil e dando as costas para o Brasil, como todo mundo conhece, né? Então, essa simplificação do mundo é perigosa. Em que sentido? O pluriverso chama a que a gente entenda, viva nessa complexidade do mundo, né? A Donna Haraway fala, por exemplo, de staying with the trouble, de ficar com o problema, de ficar nessa complexidade. A Anna Tsing fala de viver nas ruínas. Como a gente fica nessa complexidade? E somos treinados como designers a querer resolver os problemas, não sabendo que estamos criando mais problemas, provavelmente, ou possivelmente criando mais problemas com as nossas soluções, e não sabendo lidar exatamente com problemas que sempre vamos ter. Então, a simplificação, por exemplo, uma das coisas que Escobar fala é a crença no real. Ele fala uma crença no indivíduo, então, que acreditamos que o mundo é feito de indivíduos e não de coletivos. A gente precisamos todos de todos, não estou falando só de seres humanos, mas de todo o ar, a terra, tudo. Crença no real. Cremos que o mundo, o cosmos, ele fala, uma crença no cosmos inerte, ou seja, acreditamos que o mundo está parado, e isso é importante, está parado ali esperando a gente ir lá e coletar um dado para a gente voltar para o estúdio de design e trabalhar com esses dados. Estavam me fazendo uma pergunta, vou responder aqui no chat. Edilene me pergunta, gostaria de que você desse exemplos de como podemos trocar com as pessoas objetos de estudo. Então, essa é uma pergunta super interessante, obrigada pela pergunta, porque como que a gente desobjetifica o mundo, né? Então, uma das formas, e eu entrei por essa parte com o design participativo, quando a gente não vai só num lugar para extrair dados, senão que você coloca as pessoas a participar do processo, você faz com que essas pessoas virem sujeitos também. Então, uma forma de fazer que as pessoas não sejam só um lugar, uma fonte onde eu vou extrair conhecimento, senão que eles participam dentro do processo. E não é ir buscar informação para eu também trazer, então, participativo, porque eu vou lá, pego informação, coloco todo mundo para trabalhar e depois, então, eu vou fazer um filtro do que eles me disseram e eu que vou decidir. Não, a ideia do design participativo é que as pessoas realmente trabalhem e uma coisa importante são a questão dos workshops, como partir do workshop, a diferença de um grupo focal, por exemplo. Eu gosto muito de grupos focais, mas há uma diferença, que você num grupo focal, você vai, pede informação e volta. Quando você faz um workshop com as pessoas, há uma diferença, e é que eles trabalham dentro do workshop. Então, eles estão colocando suas habilidades, sua experiência, sua conhecimento existencial, como fala Palasma, todo esse conhecimento tácito, todo esse conhecimento que às vezes a gente não sabe como explicar, nessa atividade que a gente está colocando ali para eles. Então, essa é uma das maneiras e também, essa seria uma das maneiras, mas eu acredito que a mais importante é que você vá para campo, não só pensando que você vai lá extrair dados e voltar, senão que você vai para campo para se engajar com essas pessoas, nessa luta das pessoas, e para criar uma relação com elas. Então, não seria só não seria só ir lá, buscar dados e voltar, senão também tentar criar um engajamento, como eu falei na apresentação, uma identificação dessa pesquisadora com essa realidade, com essa situação. Então, falando de pluriverso, eu não diria que seria o design universal, pelo contrário. Essa ideia de universalismo, agora estou lendo um texto do Mário Moura, que faz crítica ao design, como esse universalismo do design, essa ideia de que a gente faz uma fonte que tem que ser usada em todos os lugares do mundo, ou então uma cadeira que tem umas formas
geométricas universais e que bonitas para todo mundo. Não, o pluriverso, o que busca é exatamente o contrário. Essa ideia de pluriverso é entender que é um mundo dentro de muitos mundos, e que o conceito de beleza pode ser um para uns, não para outros, que, enfim, tantas coisas, né? O pluriverso é tentar derrubar essas dicotomias. Então, por exemplo, temos homem e mulher, mas dentro dessas categorias não podemos dizer que existe só isso, né? Há uma diversidade de formas que muitas vezes são apagadas pelas nossas formas de fazer design. Então, gente, eu acho que eu vou deixar por aqui, não sei se já passei o tempo. Obrigado, professora, incrível a discussão. Queria agradecer a Kátia, a Ana e a Edilene também pela colaboração no debate. Está muito lindo aqui, por enquanto já está muito bonito o evento. Obrigada. Obrigado, professora Cristine Barra. Eu vou passar agora para a professora Cristina Circo, Cristina Regiane Feitosa, minha colega, Cris. E pode ficar à vontade, Cris, para compartilhar a tela e apresentá-la. Tá dando para ver, gente, a tela? Sim, estamos vendo, estamos ouvindo, perfeito. Tchau. Então, pessoal, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Cristina, sou doutoranda do programa de pós-graduação em design da UFPE, né? Esse artigo que eu vou apresentar para vocês são reflexões iniciais da tese do doutorado. É tudo work in progress, certo? Está sendo construído, né? A gente está discutindo tudo. Esse trabalho é feito junto com a minha orientadora, professora Kátia, professora doutora Kátia Medeiros, que está aqui presente. E o título é Dramas Afetivas, as práticas criativas e produtivas das artesãs têxteis e as interseções com o processo artesanal de produção do design de moda autoral no Ceará, certo? Quando a gente pensa esse fazer manual, né, cearense, a gente tem logo em mente a imensa herança têxtil que tem o Ceará, né, e que ela ainda é perpetuada hoje, na sua grande maioria, né, pelas mãos dessas mulheres, que enquanto tecem ou costuram, entrelaçam seus birros, elas olham a casa, olham a panela no fogo, olham os meninos no quintal. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Que essa lida cotidiana, ela não se desvencilha do fazer manual, né? Muitas histórias, elas também são tecidas ao longo de cada peça que é feita. Né? Então, essa pesquisa, a gente tenta abordar alguns aspectos que circundam esse fazer artesanal, tão presente na vida dessas mulheres cearenses, né? E as constantes interseções com o design nas suas produções hoje. Então, o artigo ele pretende focar não nessas interseções que a gente vê muito de instituições, de organizações, né, mas mais de design autoral, né, que são mais, o designer autoral, ele surge buscando se desvencilhar dessas raízes industriais do design, né, com um processo de produção mais artesanal, com uma baixa escala e um processo mais lento de produção, né, tendo foco não na quantidade de peças que são produzidas, mas no processo de fazer e na sustentabilidade. Então, Borges e Fernandes, né, eles entendem no design autoral que o design, ele concebe um produto e ele tem o controle de todas as etapas desse processo, né, por ter-se mais tempo, por poder estar mais próximo desse processo produtivo. Então, esse o foco, esse mais ou menos o cenário que foi pensado. Então, Lina Bombardi, ela falava que o artesanato, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa de descolonização e encontro com a nossa identidade local, né? Mas a valorização do produto artesanal, ele passa primeiramente por tentar reconstruir a maneira que a gente olha para os objetos, para as pessoas e pelas relações também. É um pouco o que a Cris estava falando, né? Que essas relações, né, esse pluriverso, né, o modo de você fazer, existem várias formas de você fazer,
né? Não é porque o artesão faz diferente do design que essa relação precisa ter essa dicotomia, né? Então, quando a gente separa os designers e os não designers, a gente reconhece aí uma relação de poder, né? E a forma como a gente olha essa produção muda também. Atualmente, existem muitas ações, né, governamentais, institucionais, que buscam trazer o design para revitalizar, né, valorizar o artesanato. Mas é necessário refletir muito sobre essas ações, principalmente sobre as questões de autonomia do artesão, né? Porque quando a gente chega no campo, chega na comunidade, esse artesão ele já tem a sua forma de produzir, já tem a sua forma de criação, né? E você não pode simplesmente chegar com um projeto, né? Como também a Cris estava abordando anteriormente. Então, de que forma, né, esses métodos, essas ferramentas e processos de design interferem nesse fazer artesanal? E como é que essas artesãs veem essas interferências no seu modo de criar e produzir? O ONCIEP fala que é recomendável muito cuidado quando os designers se metem no setor de design artesanal, com artesãs e artesãos, para evitar degradá-los como uma força de trabalho que realiza o design dos designers. Com isso, não se reforçaria uma autonomia do artesão, né, mas se cria, sim, uma nova dependência interna. O que Silva traz, se a gente pensar o designer, né, com essas ações como um mediador, um facilitador, isso implica também na adoção de uma conduta por parte do design que seja mais sensível às necessidades dos artesãos, percebendo não como um mero instrumento para chegar a um produto, mas como real motivo da intervenção, né? Logo, a gente devia repensar as intervenções, né, no sentido de colocar o artesão antes do produto, e não o contrário. Então, as questões que motivaram o projeto, né, da tese, é de que forma esses métodos, essas ferramentas, esses processos de design, eles interferem no fazer manual, no fazer artesanal, e como as artesãs, elas veem essas interferências no seu modo de criar e produzir, né? Será que o design realmente contribui para a emancipação dessas artesãs, dessas mulheres? E como é que o artesanato e a manualidade, ela influencia os processos criativos e a construção de identidade individual e coletiva das artesãs? Então, o objetivo da pesquisa, que está em processo, está em construção, né, é compreender as práticas criativas e produtivas das artesãs têxteis e as interações com esse processo artesanal da produção do design de moda autoral no Ceará, verificando se essas relações sociais entre designers e as mulheres artesãs no trabalho conjunto produtivo, ela fortalece ou não a emancipação artesã. Essa metodologia pensada inicialmente foi qualitativa, de caráter investigativo, dividindo o estudo nas etapas de levantamento, análise, categorização e resultados, né? Devido à pandemia, a gente ainda está nessa fase inicial, ainda work in progress, de levantamento e análise. Então, para recorte do campo empírico, foram escolhidas 2 marcas de moda autoral cearense, que trabalham com comunidades de artesãs têxteis e de bordado, de crochê e de costura. A escolha foi feita, ela seguiu critérios da forma de produção dessas empresas, né, dessas pequenas empresas, e o uso das matérias-primas, né, objetivando, assim, a coleta de elementos referentes ao processo criativo e à atividade artesanal. A pesquisa de campo foi pensado como um grande mergulho nos processos entre artesã e os designers, levantando os documentos de registro do percurso criativo e resgatando elementos de contexto dessa artesã, que seriam um pressuposto para entender a sua prática, né? Questões de status sociais, questão de aprendizado, como é que ela aprendeu aquele trabalho, com todo um contexto que existe por trás, né, daquele trabalho que é executado. E as relações de coprodução com o design, né, identificando as formas de interação e os métodos utilizados pelo design autoral. Aqui estão algumas referências utilizadas, certo? E é isso. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, se Kátia quiser também falar alguma coisa. Obrigado, Cris. Agora a gente abre para o debate. Se alguém quiser comentar, perguntar. Colocar também, né, já que eu também sou partícipe
das iniciativas aí de Cris e colocar que nós estamos no momento, né, Cris, ainda muito work in progress, vendo o que é que pode resultar, assim, ao que é que ela vai se dedicar. Então, as coisas, a gente teve nesse momento inicial aí do engajamento dela no doutorado, refletindo sobre o que é o background de Cris, o que é a vivência dela, né? E porque as possibilidades de se fazer o trabalho no doutorado são muitas. Inclusive, Cris chegou ao curso com a intenção de fazer uma continuidade um pouco do trabalho dela, que era com a comunidade pesqueira, era bem interessante também, né, e do trabalho de mestrado. Mas aí, enfim, depois eu acho que ela foi revisitar o estoque de experiências e estamos concluindo que, dado a questão de que ela tem uma grande formação nessa questão da modelagem e como produtora mesmo, artesã também, né, produtora de vestuário. E aí eu acho que, diante disso, tem muita chance de fazer, de ter uma sensibilidade maior para ver esse processo da relação que se tem, interlocutores diversos num campo aí de produção alternativa do vestuário, né, que se chama design autoral, moda autoral. Eu acho que tem muita chance, por conta do background dela, de ter vivenciado, né, inclusive essa posição de estar nessa produção em diferentes posições, né, vivenciar isso aí em diferentes momentos. Aí eu diria isso, né, acho que tenho grande expectativa com esse trabalho, porque eu acho que a gente é importante aproveitar a vivência, a experiência anterior, né? Que você terá mais chance de fazer uma coisa mais interativa, de fazer uma coisa que você olhe os interlocutores horizontalmente e tente relativizar, sabendo sempre que, assim, o fazer acadêmico, ele tem sua característica, a gente também não pode renunciar, porque a gente não, de fato, é uma trajetória específica, assim como a de um artesão muito experiente, né, ou de um artesão que já tem expertise aí com certo campo, também é uma trajetória muito específica, muito sofisticada. Eu tenho que ver como encontro, né, de saberes e ver as possibilidades. É isso. Oi. Saudade, mulher e Ágara aqui. Oi, Ágara. Boas, né? Rever as pessoas. Eu achei incrível a tua pesquisa e essa questão de colocar os artesãos como centro no processo criativo. Uma coisa interessante é o que o Emicida faz. Ele tem uma marca de roupa, inclusive sempre desfila no São Paulo Fashion Week. E em uma entrevista que ele deu, eu acho que foi no Instagram ou foi no YouTube, ele fala que quando ele faz os desfiles dele, ele leva as costureiras para a primeira fila, que isso torna elas parte central no projeto, não só do fazer as roupas, mas em comunicar, em colocar elas como agentes importantes no processo de promoção de moda. Isso, fazendo parte de todo o processo, né? E não só como uma parte do processo. Eu acho isso bacana, muito legal mesmo. Pessoal, mais alguém tem uma pergunta, uma consideração? Eu queria só comentar, Cris, que eu acho interessante, assim, eu acho que o teu trabalho dialogou um pouco com a da Cris, né, porque vocês duas entendem, assim, que não é não é necessário ser um especialista, né, acadêmico para você dizer como é que a coisa funciona, e você tem que entender como é que é se fazer artesanal também, né. E eu lembrei muito da minha pesquisa também sobre a cutelaria tradicional, porque teve uma situação interessante que um cuteleiro contemporâneo, que trabalha com máquinas, né, todo um maquinário moderno, ele comentou que não entendia como é que um determinado cuteleiro artesanal aqui do Cariri conseguia fazer uma lâmina tão perfeita, com instrumentos rústicos e tal. Aí, vendo essa pesquisa de vocês, eu entendo que não é só técnica, é uma vivência que tem a ver com o corpo até, né?
Parece que eles começam a entender a questão, as propriedades, assim, a minúcia, assim, né? A propriedade física da coisa. Né? Enfim, um campo Eles muito vivenciam, né, o processo. É como eu falei no começo, a vida não está separada do fazer, né? Eles tudo é uma coisa só. Ele está aqui, está bordando, está cuidando do filho, está olhando tudo. Então, é como o cuteleiro também. Isso. O corpo está junto, né? Exato. Perfeito. Gente, então, eu queria agradecer a Cris. Eu acho que a gente pode passar para a próxima, né? A Kátia Milena. Oi, meu nome é Kátia e eu vou apresentar os avanços do projeto Sangro, Sistemas Visuais Afetivos, que promovam a vinculação com a menstruação. Referiré con género femenino a las cuerpos menstruantes, más contemplando a la diversidad de cuerpos que menstruamos. As fronteras e identidades que a farmacopornografía foram desenrolando en nuestras corpas desde el oficialismo biomédico ha impuesto un modelo dicotómico del dor y placer, enfrentando esta experiencia hacia o técnico y reproductivo, normando a duração dos ciclos, sua gestão, aparências e as sensações associadas, imponiendo-se e desaparecendo a las sujeitas que lo vivenciam. Ele também não segue. Eu não seguia ele de volta. Como é que é o nome dele? Maria Cristina? Você não vê? Não, não estava dando para ver. É porque tinha um outro áudio ligado. Estou te vendo, sim. Pode continuar, Kátia. Obrigada. Eu não entendo muito. Tá. Você vê a apresentação, sim? Estamos vendo. Sim, então. Obrigada. Me acho levantando um imaginário menstrual mesoandino amazônico, que continua em evolução. Para isso, estou fazendo uma arqueologia conceptual e visual, coletando os imaginários associados à menstruação na pesquisas especializadas de antropologia e sociologia, principalmente. Há muito escrito sobre menstruação. As descobertas são interessantes, mas não surpreendem. De forma muito geral, se apresenta a dicotomia entre a morte e a vida, a contaminação e a medicina, a loucura ou poder, a bruxa e a mãe, a patologia e a reprodução. Habitantes de um espaço que conecta a escuridão com a luz. As associações negativas colonizam nosso endométrio e a sangue surge como positiva da menarquia e quando deixa de aparecer, por causa de gravidez, quando nossa corpo está em função de outras vidas. No plano experiencial, a dor e o prazer aparecem como eixos da vivência menstrual, proponiendo-se este último como uma utopia. A relação dos corpos menstruais com a lua é transversal na Apia Yala, embora de diferentes maneiras entre os relatos meso-andinos e amazônicos, os quais transitam de uma complicidade com a lua a um castigo até a representação de uma vingança, que não só relaciona às mulheres, mas também aos homens, no caso amazônico. Mas a maioria destas descrições foram compreendidas e projetadas desde estruturas e matrizes coloniais positivistas e cartesianas. Pouco é narrado por aquelas que vivenciam o ciclo menstrual, desde nossas experiências e vinculações, e muito menos se questionam essas estruturas de produção de conhecimento. Advogo por uma corpa viva e sustentada por suas capacidades de conhecimento e agenciamento, e que está continuamente aprendendo nessas interações consigo mesma e com as outras. Defendo pelo desenvolvimento de uma corporificação do conhecimento, do ciclo menstrual, a fim de contribuir para a construção de imaginários que nos contenham em vez de recursar-nos, e não só como corpos sangrantes, lúteas, férteis, inférteis, trans, minguantes, gestantes, aborteiras, parturientas e menopáusicas também.
Os estados emocionais são também estados do nosso sangue. Uma forma de abordar o ciclo menstrual desde a autogestão é através dos calendários menstruais, ferramenta de registro de diferentes dimensões do ciclo. Permite recorrer data a modo de itinerário corporal visual e fazer cruzamentos dessa informação. O autoexame aparece como um fator fundamental na utilização desta ferramenta e é promovida tanto na observação passiva, o autoexame como espéculo, como operações emancipatórias. Esta interface organiza, então, as informações observadas relativas à duração do ciclo, suas fases, características dos fluidos, como cheiro, cor, consistência, sabor, quantidade. Registra sobre os desejos, sonhos, emoções, temperatura basal, sensibilidade, concentração, limiar da dor, depende da profundidade e abordagem que se pretenda. O também conhecido como diagrama luar faz parte do reservatório da cultura livre. Por isso, há versões variadas, cada uma de amplitudes simbólicas particulares. Acho que é uma ótima ferramenta que coloca uma compreensão outra da cuerpa al integrar factores afectivos em seu análisis e uma compreensão outra do tempo na sua estrutura circular. Mas a representação do tempo permanece regular, delimitada acerca da quantidade de dias que às vezes não é suficiente, e donde cada dia conta como o mesmo espaço para preencher, quando a experiência não é assim. Este sistema visual propõe ainda um padrão para utilizar, um padrão para menstruar. É geométrico, simétrico, rígido, equilibrado, cartesiano, que tem propriedades semânticas inerentes. Observo que as múltiples e mutáveis experiências de las corpas menstruantes e suas temporalidades ultrapassam as estruturas que estes calendários desdobram. Procuro a reversão, uma derivada destes, numa abordagem humanista da visualização de dados a partir das propostas de métricas afetivas de Joanna Drucker, quem propõe que todas as informações já é interpretação dada por el sistema que la levanta. Por tanto, é retórica, parcial, experiencial, então possui uma métrica variável. Por exemplo, descreve a compreensão do tempo cartesiano como um fator a priori que é empírico, linear, contínuo e como uma métrica normalizada, que não depende de quem lo observa. Desde que a temporalidade se describe como construída, experiencial, parcial e com uma métrica que sí é variável. Propondo-se uma aproximação humanista à produção do conhecimento e sua interpretação, esta diferença é fundamental, já que estaremos mudando a uma compreensão de conhecimento que é situada, dependente do observador, cultural, histórica e de definição parcial, ambígua e multidimensional. Procuro colocar em tensão como registramos as temporalidades de nossos ciclos menstruais, como os modelos de registro do ciclo menstrual nos afetam no nível epistêmico, que implicações a visualização afetiva tem na configuração de nossa experiência menstrual e como um sistema visual afetivo é articulado. Se pretende, assim, conhecer e atizar os modos de configuração dos modelos visuais que utilizamos para registrar as experiências menstruais aqui na Abya-Yala. Agradeço sua escuta e espero que se haya entendido mi portuñol. Terminei. Obrigado, Kátia. Obrigada. Deu para entender, sim. Perfeito. Queria abrir agora para o debate. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu vou tentar também fazer um comentário. Eu achei muito interessante a proposta da Kátia, né? Somos charais, só que o seu nome tem um Hzinho. A escrita é latino-americana. É outra grafia. Mas, Kátia, eu acho interessante você... Pelo que eu estou entendendo, você está querendo colocar a ideia de que é preciso
interpor a visão das próprias mulheres, né, e nesse caso o dado da autopercepção, o dado de como as pessoas se sentem, as próprias mulheres se sentem, para entender e até registrar essa questão do ciclo menstrual, né, e achei bacana que você foi buscar nas gravuras pré-andinas, né, pré-coloniais, antigas, né, e constatar que ali são sempre as representações masculinas, né, que prevalecem, né, representações sobre as mulheres, e não, e até hoje, né, não sei, é bem, acho que muito pertinente o seu tema para uma antropologia, para uma reflexão que tente dar conta, uma antropologia também do próprio corpo, do corpo da mulher, né, uma visão de gênero que está aí envolvida, né, todas essas ferramentas da saúde ou do manejo, para que é que serve sei lá, uma representação do ciclo menstrual. Primeiro, as mulheres fazem muito essas representações para a questão da concepção, né? Evitar a gravidez ou visualizar, também por razões de saúde, né? Mas as ferramentas são duras, assim, eu acho que muito interessante a sua ideia não sei se você pensa em transformar isso num artefato, em alguma coisa projetual, mas a ideia de pesquisar isso, de como esse sentimento do ciclo pode ser expresso e que como o dado é muito importante, acho bem relevante, sim. Gracias por tus comentarios. Sí, quisiera que esto se convierta en el diseño de una metodología para niñas en menarquia, para poder trabajar el imaginario menstrual desde la niñez. Ese es mi fin. Esta es una investigación para poder hacer políticas de educación sexual menstrual. Ok, muito bacana. Obrigada. Incrível. Posso falar disso? Sim, Ana, Parabéns, Kátia, muito interessante, e trazer essas representações desse universo andino, amazônico, é bem rico, né, de mostrar essas diversas representações femininas. E eu acho que é fundamental, se você vai usar, né, se o projeto é usar em educação sexual, é urgente também. A gente está vivendo tanta violência, tanto feminicídio, e é muito importante essa pesquisa. Obrigada. Obrigada. Eu também penso que é fundamental si tú enseñas a niñas a poder mediar su menstruación de una manera amorosa y sentipensante, como hablaba María Cristina en la primera presentación, creo que podemos disminuir los casos de feminicidio, violaciones y cualquier tipo de violencia hacia nuestros cuerpos, y no solo de mujeres, sino que también cuerpos feminizados. Obrigada. Obrigado, Kátia. Mais alguém quer fazer um comentário? Acho que ainda dá tempo. Alguém fazer uma pergunta, um comentário? Eu queria dizer, Kátia, que eu achei perfeito o seu trabalho também, achei interessante porque eu sou professor da linha de design da informação e eu sou mais acostumado a ver aquela linguagem mais formal, mais funcional, mais modernista, né? Mas aí você traz uma linguagem mais afetiva, né, para essa visualização de dados, digamos assim, né? Eu achei incrível, perfeito. Parabéns, Kátia, obrigado. Só uma curiosidade, Kátia, você é de onde? De Chile. Sí, eso iba a decir al principio, Universidad de Chile, donde estudié. Desculpa. Perfeito, gente. Obrigado pelos comentários, Ana, Kátia. Agora eu vou passar para a Catarina Flaxman. É isso, Catarina? É isso? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Ok.
Boa tarde. Eu vou apresentar aqui um resumo, na verdade, de um trabalho em andamento, ainda numa fase bem inicial, chamado Arquitetura Brasileira em Exposição, Desconstruindo uma Identidade Moderna. E essa ideia, na verdade, partiu da minha pesquisa de mestrado em História da Arte e do Design, que eu fiz aqui em Nova York, no Pratt Institute. Agora eu não estou afiliada a nenhuma instituição, na verdade, a minha ideia é desenvolver essa pesquisa num doutorado, mas ainda não tem nada certo. Então, a pesquisa para minha dissertação de mestrado foi focada na história das exposições de arquitetura e nas diferentes estratégias expositivas utilizadas para trazer a arquitetura para o espaço institucional dos museus. Durante essa pesquisa, notei a ausência do Brasil em toda a literatura que pretende traçar uma historiografia de exposições de arquitetura, que é um campo relativamente novo e majoritariamente centrado na Europa e nos Estados Unidos. Aqui vocês podem ver, são algumas das publicações, algumas, na verdade, que partiram de simpósios ou conferências, que lidam com esse tema das exposições de arquitetura e que serviram para a minha pesquisa. E, com exceção de uma que é do México, todas são ou americanas ou europeias. Então, essa ausência do Brasil, na verdade, me levou a questionar qual seria a contribuição do Brasil para essa historiografia, e o que as exposições de arquitetura brasileira podem nos ensinar sobre a nossa própria história. Capazes de preservar, mas também de produzir conhecimento, exposições servem como um poderoso meio de transmissão de ideias, construindo e disseminando narrativas. Ao estudar a historiografia das exposições de arquitetura brasileira, através de uma perspectiva decolonial, é possível não só revisitar a narrativa da arquitetura moderna brasileira, mas também reconhecer o contexto geopolítico que moldou uma imagem específica do Brasil, cuja repercussão é visível até os dias de hoje. Então, esse estudo tem como objetivo investigar como exposições de arquitetura brasileira no Brasil, mas também no exterior, contribuíram para a construção de uma identidade nacional moderna e pós-colonial, porém ainda embasado na colonialidade. A partir dos escritos de Walter Mignolo, Aníbal Quijano e Edgar Lander, entende-se essa colonialidade como a reprodução do modelo colonial nas diversas estruturas da sociedade, inclusive no campo do saber. Lander enfatiza o caráter eurocêntrico do conhecimento moderno, ou seja, como a experiência europeia é vista como um modelo a ser seguido, levando a um controle do conhecimento. Portanto, se não há uma modernidade sem colonialidade, é preciso também decolonizar a análise da arquitetura moderna brasileira. Isso também se refere a textos mais recentes, de pessoas como o Fernando Lara, que tem trabalhado nessa ideia. Então, eu vou mostrar alguns poucos exemplos, na verdade, de exposições ao longo de várias décadas de arquitetura brasileira, no Brasil e no exterior, só para ilustrar, de certa forma, todo esse tema, na verdade, que eu acho que pode ser muito explorado e pode apontar para novas interpretações. Então, essa casa, na verdade, em exposição, foi chamada Exposição de uma Casa Modernista, aconteceu em São Paulo, em 1930, e essa foi uma das primeiras casas modernistas projetadas no Brasil, foi feita pelo Gregory Warshawski, que nasceu no que hoje seria a Ucrânia, e migrou para o Brasil em 1923, e é tido como pioneiro da arquitetura moderna no Brasil, então trazendo essas ideias da Europa. Ao abrir essa casa para o público, o arquiteto pretendia introduzir o público geral a um novo modo de morar moderno. A casa contava com um mobiliário projetado pelo arquiteto e também obras de artistas como Tarsila do Amaral, Lazar Segal, Anita Malfatti e vários outros que vocês podem ver aqui. E um paisagismo projetado por Mina Klabin, que era a esposa do Warshawski. E essa exposição contribuiu enormemente para a disseminação de uma arquitetura moderna, influenciou uma nova geração de arquitetos e foi altamente criticada nos jornais da época. Teve grande visibilidade.
Passando para os anos 40, esse aqui é o pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York, em 1939, na verdade. O pavilhão foi projetado pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer e seguiu os moldes do estilo internacional europeu, porém se distinguia pelo paisagismo e pela rampa de acesso, que dá para ver aqui. Aqui é, na verdade, uma matéria que saiu no New York Times, chamando o pavilhão de um pavilhão tropical, e também mostrando que ele custou $1 milhão, que na época era mais dinheiro ainda do que hoje. E, enfim, esse pavilhão foi estrategicamente utilizado pelo governo de Getúlio Vargas para apresentar um Brasil moderno e industrializado, combatendo uma imagem do Brasil como um país pobre e rural, e com o objetivo de atrair investimento norte-americano, principalmente ligado à exportação do café, que eles tinham um bar dentro desse pavilhão, as pessoas podiam beber o café do Brasil. E entre outras coisas, tinham muitas outras exposições dentro também. Mas esse pavilhão contribuiu para a projeção internacional da arquitetura moderna brasileira, e, na verdade, levou a essa exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, em 1943, chamada Brazil Builds. Atraídos pelo pavilhão do Brasil na Feira Mundial, o curador Philip Goodwin e o fotógrafo Keter Smith passaram mais de um mês viajando pelo Brasil, estudando a arquitetura brasileira, conhecendo arquitetos, e essa pesquisa deu origem a essa exposição no MoMA, que dá um reconhecimento internacional ao modernismo brasileiro e lança esse primeiro catálogo da arquitetura brasileira. E a exposição representava, na verdade, o interesse dos Estados Unidos em se aliar ao Brasil, assim como a outros países da América Latina, durante a Segunda Guerra Mundial, como uma medida protetora de boa vizinhança. Essa exposição foi seguida de um tour em 48 cidades nas Américas, em Londres também, dando enorme visibilidade à arquitetura brasileira, mas promovida através dessa lente estrangeira norte-americana. Aí, na década de 50, em 1951, é inaugurada a Bienal de Arte de São Paulo, que desde o início possui uma seção dedicada à arquitetura, com projetos de arquitetos nacionais e internacionais. E, ao longo dos anos, ela acabou dando origem à Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 1973, que acontece até hoje. E é interessante notar também porque essa Bienal de Arquitetura ela surgiu 7 anos antes da Bienal de Arquitetura de Veneza, que é a mais reconhecida mundialmente, e surgiu em 1980. E para fechar esses exemplos, aqui são umas exposições da Lina Bobardi, que, na verdade, trazem uma outra perspectiva do design e da arquitetura brasileiros. Bahia, que foi exposta na 5ª Bienal de Arte de São Paulo, apresenta objetos da cultura popular baiana e uma cenografia que transforma a Marquise do Ibirapuera e questiona os limites da arte. E nos anos 60, as exposições Nordeste e A Mão do Povo Brasileiro dão continuidade a esse projeto, trazendo a cultura popular brasileira, principalmente do Nordeste, para o espaço do Museu de Arte. Então, esses exemplos servem para levantar algumas questões que merecem maior atenção. Seriam: qual é a contribuição do Brasil para a historiografia das exposições de arquitetura? Como as exposições de arquitetura brasileira construíram e disseminaram uma identidade nacional moderna? E quais foram as consequências disso? E como fazer um estudo decolonial das exposições para entendê-las no contexto histórico, social, político e cultural do Brasil? Então, eu ainda não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas, mas, enfim, essa pesquisa eu pretendo apontar novos caminhos para a produção de conhecimento, com o intuito de expandir o cânone moderno para além da narrativa hegemônica norte-americana e europeia. E é importante ressaltar o papel das exposições de arquitetura na construção de um Brasil distanciado do seu passado colonial, promovendo uma imagem de país industrializado, moderno. Mas a arquitetura foi disseminada como um modernismo tropical e tornou-se celebrada ao redor do mundo por se assemelhar ao modernismo europeu, porém apresentando um toque particular associado à paisagem exótica, né, entre aspas, dos trópicos, e assim construindo uma identidade nacional moderna definida por sua posição na periferia do cânone eurocêntrico.
Ao incluir o Brasil na historiografia das exposições de arquitetura, esse estudo pretende criar um espaço para a construção de novas narrativas decoloniais, capazes de reposicionar a arquitetura brasileira no cenário global. É isso. Obrigada. Obrigado, Catarina. Parabéns pelo trabalho perfeito. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Catarina, deixa eu, já que até agora ninguém se manifestou, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que a pesquisa está em andamento ainda, mas, assim, você consegue apontar algum exemplo, assim, que aponta um caminho para uma arquitetura decolonial no Brasil, ou você acha que ainda hoje a gente ainda está nesse estigma desse modernismo tropical? Assim, é possível achar exemplos ou ainda não chegou nessa fase? Sim, eu acho que existem cada vez mais, na verdade, tem uma arquitetura pensada mais no contexto local, né, e tentando realmente ser contextualizada no Brasil e deixando de lado um pouco esse cânone moderno. Acho que a gente vai chegar lá. Legal. Alguém mais quer fazer um comentário? Um pequeno comentário só para... Eu prestaria atenção, Catarina, que esses exemplos que você está mostrando aí é realmente o tipo de arquitetura para gringo ver, né? Assim, seria o que se queria mostrar, o que sai nos catálogos, né? E é interessante isso também porque, digamos, essa abordagem, isso que pensam do país no exterior, parece que conta muito na nossa cultura brasileira, né? Então, só o fato de você mostrar realmente quais são os emblemas que estão ali, eu acho que é bem pertinente para também que se reflita internamente, né? Agora, se sua questão é buscar os caminhos da descolonização, buscar os caminhos de achar o diferente, eu acho também que teria que ter um momento nessa sua pesquisa de se voltar para o que não é isso, o que não é moderno, o que é vernacular, o que é mais original. Mas veja, eu não estou lhe dizendo para você sair do seu campo, não. Porque eu acho que a gente tem que fazer isso do ponto de vista do design ou de qualquer outra área, né? Se a gente quer desconstruir o que a gente acha que não é correto, a solução não é simplesmente escapar para um universo imaginário, você tem que enfrentar o debate hoje, né? Assim, então, tem que enfrentar o debate dentro do problema, certo? Então, ainda se constrói muitas, eu acho que se constrói muita dentro da cultura modernista, assim como nos outros casos aí, a relação do artesão com o designer, não é vista de uma forma muito horizontal, na maioria dos contextos, né? Principalmente quando a gente vai para esse campo de moda. Mas é importante abordar isso, né? Tentar realmente entender qual é a relação de poder que justifica, no caso, qual é a relação de poder internacional que justifica que a gente tenha que mostrar esse tipo de coisa, tenha que se mostrar no exterior. Isso em relação à moda, em relação a diversas outras temáticas, né? Com uma feição ainda moderna, e quando você veja aí a demanda por uma virada ontológica, mesmo uma virada de entendimento do mundo, é muito grande, né? Então, essa arquitetura moderna, as obras que tem no Brasil, tem um professor aqui da UFPE, que é o Luiz Amorim. Luiz Amorim e Gilson, acho que eles fizeram obituário das obras modernas. As obras modernas todas caindo aos pedaços, porque elas são obras assim, tem alguma dificuldade de uso, elas são muito escultóricas, tem dificuldade de restauração, né? Então, elas obras aí, sabe o quê? A questão ambiental, é a questão econômica também, que recai, né, sobre essa obsolência dessas obras. Inclusive, no caso deles, o desejo deles é tipo que não se perca essa memória
Até porque senão você vai apagar a história toda com a borracha e faz de conta que nem houve. Então, eu acho que o seu projeto nem houve modernismo, nem houve opressão, tudo é utopia total, né? E acho que a postura analítica é o contrário, é a gente observar o problema em sua complexidade, buscando, evidentemente, né? Aí, assim, a dificuldade que a gente tem, não é dificuldade, é a especificidade do campo, qualquer campo projetual, a gente está lidando com a página em branco. Então, você vai criar o novo, você vai criar a utopia. Mas, para que a gente entenda como é que essa utopia não vai reproduzir, fazer essa utopia diferente do que já está posto, né, para a gente evitar o auto-engano, a gente precisa enfrentar mesmo a complexidade das coisas, né? Então, eu acho seu trabalho muito interessante mesmo, eu acho. Como é que o Brasil tem que se mostrar, né, em Nova York, no estrangeiro, para que seja respeitado, também tem que se mostrar como um capítulo da história da arquitetura bem interessante. Eu não sei, eu acho que eu não vi trabalho sobre isso, não. Pelo que eu entendi também, você tem um material privilegiado aí desses catálogos, do acesso, você já deve ter resolvido isso, né, desses repositórios. Bom, obrigada pelo comentário. Na verdade, não, aquilo foi, a maioria das publicações e tal foram para o meu mestrado, mas que é um tema relativamente novo, né, exposição de arquitetura, entender essa história global, e por isso eu acho que, na verdade, o Brasil não aparece muito nessa história, e eu acho que mesmo a arquitetura moderna, por mais que possa ser criticada por usar o padrão do modernismo europeu e tal, na verdade o Brasil trouxe muitas inovações e criou uma arquitetura própria, né? O problema, para mim, talvez seja a maior questão, é que ela sempre foi vista com esse olhar estrangeiro e acabou sendo entendida através da comparação com a Europa e os Estados Unidos. Então, eu acho que é importante tentar interpretar e revisitar essa história e trazer uma outra perspectiva que seja mais ligada ao contexto do Brasil, de fato. E também as relações com a América Latina, que eu acho que são muito interessantes, porque existe essa ideia de uma arquitetura moderna latino-americana e aqui tem milhões de exposições que o MoMA já fez nos anos 50 e refez agora há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, menos de 10. Mas tentando categorizar tudo como um pouco, tudo como parte do mesmo contexto. E eu acho que é bem mais complexo do que isso. Então, eu espero que a pesquisa abra novos caminhos. Obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigado, Catarina. Se ninguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, acho que já podemos passar para a Iágara. Olá, boa tarde. Vocês estão conseguindo Boa tarde, me ver? Iágara. Não, estamos te ouvindo, mas não te vendo. Eu liguei a câmera, tá aparecendo? Estamos te vendo agora. Então, boa tarde. Nós vamos apresentar o artigo em conjunto, eu e a minha colega, esperar ela abrir a câmera dela também. E nós fizemos uma apresentação, ela vai compartilhar com vocês. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, estamos te vendo. Certo. A Iágara me convidou para participar desse projeto, desse artigo. Minha formação agora é em marketing, aí ela quis que eu desse esse olhar do marketing junto com o projeto que ela iniciou e eu complementei ali com ela. Eu vou adicionar aqui a apresentação, só um momento. Aí a Iágara vai iniciar com as apresentações.
Olá. Então, nossa pesquisa, ela girou em torno sobre uma observação das semanas de modas digitais e com as semanas de modas que aconteceram de forma global, elas tiveram influência nas semanas de modas locais. Pode passar. Pronto, o objetivo principal foi entender justamente esse cenário que está acontecendo no universo da moda e compreender a interseção que está acontecendo entre o global e o local. E, como eu já disse tudo, nós observamos o Dragon Fashion, e porque o Dragon Fashion ele foi a primeira semana de moda brasileira a acontecer de forma digital no universo, no cenário nacional aqui no Brasil. E por que nós fizemos essa pesquisa? Porque a gente está vivendo um cenário de pandemia e é um cenário completamente diferente em todas as esferas, tanto na esfera econômica quanto na questão sanitária, e a moda ela é justamente o reflexo do que a sociedade está vivendo, é como se fosse o Zeigertest. A gente abordou muito o Zeigertest da moda. E a gente tentou entender como a moda ela tentou se reinventar nesse cenário que a gente está vivendo agora. Pronto. Semanas de moda aconteceram de maneira internacional, como, por exemplo, a Semana de Moda de Nova York, a Semana da Alta Costura, que também aconteceu em Nova York, que aconteceu em Paris, também aconteceu de maneira digital, o que é uma grande evolução, porque a alta costura, ela é completamente, como é que eu posso dizer, fechada, ela é super tradicional, e existe toda uma história, toda uma magia em volta da alta costura, e esse ano ela aconteceu de forma digital, que é uma forma de aproximar todo o público, todas as pessoas, é como se todas as pessoas estivessem na primeira fila assistindo o desfile. Como a Yágara falou, né, a alta costura é bem fechada mesmo. E, no entanto, eles utilizaram o Instagram e o YouTube para os bastidores. Eles usavam para os bastidores. Mas agora eles adaptaram a essas mídias para mostrar realmente o evento. Pronto. E o Dragon Fashion, ele foi um evento local que estava programado para acontecer, e foi bem quando entramos no cenário de pandemia, e aí o evento ele se reinventou. Ele não foi cancelado, e ele aconteceu com desfiles transmitidos pelo YouTube, na plataforma, no canal do YouTube do próprio evento, e além dos desfiles, o evento promoveu uma série de outras atrações, pode-se dizer. O Dragon Fashion, no caso, ele trouxe a sua bagagem cultural, sem desconectar-se dela, usando o contexto digital, né, nesse momento, ali colocando também coisas que eram usadas, e também adaptou-se ao evento digital, como workshops, rodas de conversa, e também teve vários eventos na cidade de Fortaleza, com a população, e a Agra vai explicar um pouco mais sobre isso. O Dragon Fashion, ele tem a tradição de ser um evento de moda autoral. Ele é o terceiro maior evento de moda autoral aqui no Brasil. E ele mostra muito da moda cearense, e é muito importante porque ele tem como objetivo de ser mais do que simplesmente um evento que mostra tendências de moda, mas ele promove reflexões sobre a moda. Esse ano nós tivemos uma roda de conversa com Alexandre Rescovitch, e tivemos outros webinários que eles chamaram, que discutiam, por exemplo, o futuro do varejo da moda, porque a gente está vivendo uma época em que tudo está sendo modificado, e a moda está tentando sobreviver
em meio a essa crise econômica e sanitária, e tentando, mesmo que a passos lentos, acompanhar essa evolução que está acontecendo. Outra coisa que o Dragon Fashion propôs foi a realização de testes de coronavírus por drive-thru. E o resultado, ele era enviado por e-mail para as pessoas que faziam, num espaço de tempo de mais ou menos 20 minutos. Pode passar. Pronto, e aí nós colocamos lado a lado, por exemplo, um vestido que foi desfilado na Dior, que é para a coleção de 2021, da Semana da Alta Costura, e ai, tô nervosa. E ao lado tá uma peça que foi desfilada no Dragon Fashion, mostrando que, como uma forma de ilustrar que a moda, ela se reinventa nos seus diversos cenários, e como essa época da globalização, todo mundo está tendo acesso à moda, acesso a informações e a tendências de moda. Pronto, a metodologia usada para esse trabalho foi a revisão bibliográfica, consultas em sites de moda, a observação dos desfiles internacionais e a análise do Dragon Fashion. Como eu falei antes, o Dragon Fashion ele é um evento que acontece aqui no Ceará, mas ele tem um alcance muito grande. Por exemplo, ano passado, que o evento foi, como eu posso dizer, que o evento foi ao vivo, que todo mundo estava lá, ele teve um alcance de um público de 45 mil pessoas. Então, embora o evento tenha sido virtual, também teve um alcance muito grande de pessoas, porque todo mundo estava tendo acesso de acordo com a sua estava tendo acesso ao desfile, seja pelo computador, pelo tablet ou pelo smartphone. E aí foram os eventos que o Dragon Fashion promoveu. E outra coisa interessante também sobre essa adaptação desse cenário foi o concurso dos novos. Porque como acontecia o concurso antigamente? Primeiro, os estudantes enviavam o seu projeto, e aí o projeto era analisado, e no site do Dragon Fashion, eles comunicavam às pessoas que participariam. E somente as pessoas que eram selecionadas tinham seu trabalho, mostrado. E agora, como o evento foi digital, todas as instituições que participaram tiveram os seus projetos expostos no Instagram do Dragon Fashion. E aí foi readaptado, porque como as instituições foram fechadas, então o concurso ele girou em analisar o que já tinha sido enviado, os projetos que tinham sido enviados. E aí, porque inicialmente você fazia uma peça, mandava com as modelagens e tudo, e era analisado. Se você fosse selecionado, você fazia as outras peças e aí você ia desfilar lá, a instituição desfilaria. Só que, por esse cenário de pandemia, foi analisado somente o que já tinha sido enviado, porque as instituições estavam fechadas, não tinham como os estudantes se reunirem, porque estava perigoso. Aí é um desfile do Ivanildo Nunes, que, como nós observamos lá atrás, no desfile do Dior, a gente via muito tule, peças abertas e tal. E aqui a gente está vendo como a tendência global, ela também está inserida no local, e como ela foi readaptada, por exemplo, as modelos, elas estão todas usando máscara, como uma forma de comunicar que você pode estar lindo, mais protegido. É necessário que você esteja também protegido. Aqui foram exemplos de semanas de moda que aconteceram de maneira digital, por exemplo, Londres, Milão, Paris, Nova York e tantas outras, porque as semanas de moda, cada semana de moda ela tem um peso muito grande. Existem as semanas de moda que elas são mais voltadas para o cenário criativo, outras que são mais inovadoras e outras que são, como posso dizer, mais ditadoras de tendência, e as tendências elas vão se readaptando
de acordo com as suas respectivas localidades. Não diria se readaptando, mas se reinventando de acordo com o olhar criativo de cada design. Desfiles da Balmain, aí é interessante porque nós estamos vendo como se fosse a fileira, só que todos estão assistindo da tela, né? O que também já acontecia, porque as pessoas que sempre estavam lá, eles sempre estavam com a tela filmando. Aí, em desfile da Vivienne Westwood. Pronto. Outra coisa que nós observamos muito nesses desfiles foram os temas. Um dos 10 todo ano são definidos 10 macrotemas. E um dos 10 macrotemas desse ano no universo da moda era justamente os jardins. E nesse cenário de pandemia, esse tema do jardim, ele foi bastante abordado, porque representava a saudade das pessoas de estarem em ambientes abertos, de terem o contato com a natureza, uma vez que as pessoas estavam todas trancadas dentro de casa, ninguém podia ir para os parques, ninguém podia ir para os lugares que até então elas eram acostumadas a frequentar nas suas rotinas e nos seus lazeres. E aí, nós observamos muito desfiles que abordaram temas de jardins. E como esse tema foi abordado? Em florais, em paletas de cores que tinham muito verde, tons de terracota, flores tridimensionais, justamente para representar esse clima de saudade. Outra coisa que a moda fez para se reinventar nesse cenário é porque muitas pessoas passaram a consumir menos produtos de luxo, menos peças com muito valor de moda. E aí algumas marcas, elas se readaptaram fazendo peças mais minimalistas, peças com menos tecidos, para representar esse cenário que nós estamos com menos matérias-primas. Outras, entretanto, elas abordaram o exagero, fizeram peças maximalistas para representar o que a moda tem enquanto ser uma vitrine de sonhos, para trazer em voga essa questão do sonho, essa questão de que a gente está vivendo um momento difícil, mas que é possível sonhar. Pronto, e aí, como conclusão desse trabalho, nós entendemos que a moda, ela tem essa capacidade de interceptar aquilo que é local e o que está acontecendo no universo total, porque ela é o reflexo total da sociedade. E o Dragão Fashion, ele foi um exemplo desse cenário, desse evento local, que ele passou por essa transformação digital que está se propagando em todo o cenário mundial. É isso, espero que vocês tenham gostado. É isso, eu não tenho muita experiência em apresentar eventos. Complementando o que a Agra falou, é uma busca, no caso, mas não é a longo prazo. Eles não querem isso a longo prazo, porque acima de modas, como a gente sabe, estão cheios de celebridades, muito glamour, eles querem ser aplaudidos ali ao vivo, né? Então, é bom ressaltar isso, que eles não querem isso a longo prazo. Bom, é isso e obrigada. Obrigado, Nara. Obrigado, Yagara. Parabéns pela pesquisa. Alguém quer comentar? Fazer uma pergunta? Deison, eu queria deixar Peraí, tá abrindo. Meninas, parabéns. A Yagara estava dizendo que estava nervosa. Foi ótimo, Yagara. E você só vai se sentir mais segura apresentando mesmo. Eu não tenho muito como colaborar no teu tema, né? Infelizmente, não conheço para fazer comentários. Eu sempre acho que a gente está vivendo uma situação bem complicada, né, com essa crise sanitária, climática,
Então, a gente tem que pensar diferente, esse é o grande desafio. Esse evento, esse colóquio, já é um exemplo, né, de fazer diferente, e eu estou achando muito interessante a quantidade de trabalhos que o colóquio recebeu, as possibilidades desses debates, dessas discussões, é extremamente rico. Mas é isso, parabéns pela iniciativa, estão começando como pesquisadoras, e o caminho é esse mesmo. Obrigada. Obrigado, Ana. A Cris vai querer comentar. Fala, Cris. Bom, meninas, parabéns. Parabéns pelo trabalho. A gente vê que, além da Semana de Moda ser muito importante, não só para um lançamento, né, ela também representa um grande network para todos os estilistas e um monte de profissionais que estão envolvidos ali, né. Aí, eu queria ver se vocês viram alguma coisa de como é que é esse retorno desses desfiles virtuais para o público, né? Eu sei que para os designers foi um pouco, a gente perdeu muito no network, né? Em toda essa movimentação que é sempre bom quando a gente vai para um Dragon Fashion, quando a gente vai para um desfile. Mas e o público? Tu tem alguma informação de como é que foi recebido esse novo formato por eles? Eu observei que, assim, algumas pessoas gostaram muito, mas outras pessoas não gostaram tanto. Uma coisa que as pessoas questionavam muito é porque os digitais influencers, eles tiveram a sua presença limitada nesses eventos, porque antes eles eram as pessoas que estavam na primeira fila, que usavam a roupa da coleção antiga e participavam do street style. Então, assim, isso prejudicou um pouco, porque eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelo consumo de moda, e eu senti falta de no site ver as roupas do street style, ver as combinações, como peças das coleções passadas foram readaptadas, porque a gente vê as peças de um jeito, e quando digitais influencers e formadores de moda, eles pegam aquela peça e usam, eles usam de maneiras, às vezes, totalmente diferente do que o design tinha proposto. Entretanto, foi muito interessante, porque eu vi mais pessoas comentando sobre moda, eu vi mais pessoas comentando sobre o Dragon Fashion, porque o Dragon Fashion, ele saiu da sua esfera de ser só um evento de tendências, e ele, por exemplo, a Enel, ela doou uma quantidade considerável em dinheiro, e essa quantidade, ela foi revertida em máscaras e foi doada para bairros de Fortaleza que que são mais vulneráveis nessa questão da crise que o coronavírus sugere. E também essa questão do drive-thru. É uma forma da moda mostrar que ela é muito mais do que simplesmente uma formadora de tendências. Ela é um reflexo vivo da sociedade, porque todo mundo precisa se vestir, né? E até quem não gosta de moda tem roupa para quem não quer estar na moda. Lembrando também que foi bem acessível, né? Tanto para o público aqui no Brasil, com o Nordeste, aliás, que propôs esse evento do Dragon Fashion, e as semanas de moda internacionais, que o público também aqui recebeu, e acredito que foi bem acessível, né, no caso. Outra coisa interessante também é porque, por exemplo, o Alexandre Rascovitch, em uma entrevista que ele deu, ele disse assim, que às vezes que esses desfiles, eles permitem que a roupa seja mais vista, porque ele contratou um fotógrafo e o desfile ele foi feito numa sala fechada. E aí o fotógrafo ele tinha a visão de 360 graus da roupa. E o fotógrafo disse que isso era incrível, que era o sonho de todo fotógrafo, porque ele tem a liberdade de fotografar mais a roupa. Outra coisa interessante é porque as imagens elas tiveram mais tempo de serem editadas e amadurecidas para o público, né? Porque teve mais tempo para fotografia, embora tenha sido um caos, mas teve como ser um pouquinho mais organizado o caos, que é os backstages e todas essas outras coisas. Uma coisa que eu reparei também é a Viviane eu acho hoje, não consigo pronunciar o sobrenome.
Quando ela lançou a coleção Primavera, eu acho, ela chamou 3 modelos para sua casa, no caso, e junto com ela também usou as roupas lá, e o marido fotografou com o iPhone. Eu achei isso bem interessante. Não foi aquela coisa glamurosa que a gente vê na televisão, mas foi bem interessante mesmo. Forma de encorajar também a gente que é pequeno design, porque às vezes a gente tem medo do desfile, às vezes a gente tem medo, a gente pensa que para fazer moda tem que ter uma grande produção. E quando uma estilista, que ela é uma representativa da história da moda, faz algo assim, encoraja muito mais a estudantes como a gente a pensar e meter a cara para fazer alguma coisa, para ser produtivo, apesar dos pesares, né? Perfeito. Obrigado, Cris e Ana, pelas considerações. Parabéns, Nara e Ágara. Obrigada. Perfeito, muito bom. Vamos agora dar continuidade. Agora é a Lígia Emanuele. Oi, tô aqui. Boa tarde. Eu me chamo Lígia Emanuele. Sou graduanda de design da Universidade Federal da Paraíba, do Campus 4, Rio Tinto. A pesquisa aqui apresentada, né, vai ser, na verdade, um projeto de conclusão de curso, que é meu TCC, uma monografia intitulada A Valorização do Patrimônio Cultural e Material da cidade de Rio Tinto. Gente, eu não estou vendo vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Tem alguém que pode responder? Tudo bem, estamos escutando. Perfeito. Certo. Titulada, né, Valorização do Patrimônio Cultural e Material da cidade fabril de Rio Tinto, por meio do design como agente fomentador à visita mediada. A cidade de Rio Tinto, né, ela foi identificada... Eu estou muito nervosa, estou nervosa ao ponto que eu perdi a linha de raciocínio da minha pesquisa, desculpa, gente. Sem problema, Lígia. Se você quiser dar uma pausa, não tem problema nenhum. Certo. Lígia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Enquanto você respira? Oi? É tranquilo. É só uma pergunta para ir te deixando mais tranquila. Certo. O curso de design da UFPB funciona nessa fábrica? Não. Funciona tá nessa bom, cidade, que é uma cidade que foi construída para atender essa fábrica. E depois a ativação, né, dela foi... Aí a universidade foi implementada aqui na cidade de Rio Tinto, 2010, e onde eu curso, né, já defendi meu TCC, mas não, ainda estou graduando. Então, como eu já tinha falado, né, eu não sei porque eu tô assim, gente, me desculpas. O trabalho, ele foi feito de um formato de caráter teórico e metodológico, né, aqui apresentado como monografia, com a intenção de valorizar o território da minha cidade, Rio Tinto, onde eu titulo por Cidade Fabril, a partir da percepção de atuação no projeto de pesquisa e de extensão, no qual fiz parte durante esse tempo de graduação do curso, enquanto estudante também do curso. A proposta da monografia que era entender, né, e mostrar... Eu vou recorrer aqui à leitura. E com o enfoque da valorização da cidade, né, a proposta do estudo parte da identificação dessa potencialidade local, junto com o foco de aproveitamento da mesma, demanda que identificada a partir dos projetos já citados, né, especialmente o projeto qual eu uso como fermentador da minha monografia, que é o Conhecer a Cidade de Rio Tinto como Design de Mediações e Práticas, no qual ela se dedica a visitar, fazer visitas mediadas à cidade, com o intuito de valorizar e fomentar os saberes, né, do território, através das práticas de design, unindo-se também
a identificação dos aumentos de TCCs voltado na área de design dentro do curso. A cidade de Rio Tinto, ela foi identificada como, posso dizer, para atender a necessidade de têxtil, né, a ampliação da fábrica de tecido pelo Grupo Lundrich, que já tinha uma fábrica em Paulista, em Recife, e com essa instalação, né, depois da instalação, depois do fechamento da fábrica, devido à estagnação e à disputa comercial com a indústria do Sul, a cidade ela ficou a esse estigma de falta de aproveitamento devido às suas potencialidades, tanto na questão da questão estética, como também histórica. Aqui eu apresento... Aqui eu apresento os TCCs que foram realizados, TCCs e projetos de pesquisa, os produtos de TCCs e projetos de pesquisa que foi realizado a partir da temática de valorização do território brasileiro da cidade de Rio Tinto. É perceptível aqui as noções das questões construtivas da cidade e também o projeto de pesquisa, qual fez parte aqui com 2 produtos, que era o Souvenir, que é um localizador e uma bússola indicativa no seu verso, e o Guia, que era o Guia de Cidade, que foi uma das ampliações dos projetos de pesquisa, um dos primeiros projetos de pesquisa, no qual a minha orientadora do TCC, que é a coordenadora de todos esses projetos de pesquisa e extensão desde 2015, a Luciane Lemke, que eu espero que ela esteja me vendo, e que foi o grafismo, né, feito para o mapa que a gente utilizava na visita, foi feito para a ampliação para o guia. Antes de eu falar da metodologia, eu acho que eu vou falar logo da metodologia. A metodologia usada para o meu TCC foi o método GODP, né, no qual se utilizou só 2 momentos do GODP, que foi a inspiração, oportunidade de propensão, levantamento de dados, e a idealização, criação e organização dessas análises, junto com as ações promovidas, né, para promover o produto e o território da Lia CAC, que no caso eu usei reconhecer, a comunicar, apoiar e promover, que fala sobre um dos princípios das ações da valorização do território é reconhecer a qualidade desse território enquanto produto, unido à interação com a produção local, né? E a partir disso, as outras etapas, no caso de proteger, que é proteger a identidade local e o patrimônio material e material da cultura, assim, imaterial, que é, tipo, vincular, né, esses produtos, como já foi feito aqui, que ele proteja essa identidade que foi percebida no território. E como metodologia, foi feito essa união das duas devido à escolha como caráter monográfico, já que, pela questão, né, da nossa situação que se encontra o país da pandemia, não pôde se concluir na universidade, não pôde fazer na universidade, devido às etapas de criação. Meu filho, gente. Devido ao tempo e às faltas de ferramenta e software e tudo mais que eu deveria ter usado para concluir a metodologia do GOPRO, que é uma metodologia de projetação, não foi feito. Daí, por isso, a escolha do caráter monográfico. Como referencial empírico, eu acho que é importante, já que eu passei um pouco o quanto do nervosismo, né, falar sobre porquê, né, do tema de valorização do território, já que a gente já sabe que essa minha intenção surgiu a partir dessas experiências que eu vivi no projeto, mas por que a necessidade, né? A cidade, ela tem uma potencialidade identificada a partir das leituras do livro da Amélia Panetti, Rio Tinto, Estrutura Urbana e Trabalho e Cotidiano, que ela fala, né, ela fala sobre essa instalação da fábrica, ela fala como se
como se procedeu durante a ativação dela aqui e como ficou após. Eu moro na cidade, a cidade ela se concentra por pessoas idosas e jovens. Antes, com a chegada da fábrica, criou-se a cidade e com isso se criou várias coisas, né? Tipo, áreas recreativas, trabalho, né? A fábrica, todo mundo que morava na cidade trabalhava na fábrica. A gente faz a visita mediada, que eu vou explicar um pouco mais aqui depois. Fala um pouco sobre cada edificação importante de relevância para a cidade, tanto a sua questão construtiva quanto a sua questão estética, e fala também faz um questionamento sobre também essa estagnação devido à fábrica, porque a fábrica foi fechada e as coisas também foram fechadas. E a Amélia traz no seu livro essa discussão e também traz um apontamento para essa possibilidade em questão do turismo, tanto num teor, né, de natureza e lazer, como cultural e histórico. E é isso que eu abordo aqui na minha monografia. Aqui no meu referencial empírico, eu mostro 3 projetos que foram crucial para a abordagem da pesquisa, né, que foi design na fábrica da Companhia Rio Tinto, no qual eu participei em 2016 e 2017, que eu tive o primeiro contato com os materiais, com as coisas que eram produzidas na fábrica. Eu tive acesso aos jornais, aos periódicos de jornais, eu tive acesso às amostras de tecidos, a registros de funcionários e tudo isso. Tipo, a gente teve acesso dentro, né, tipo, que foi disponibilizado dentro do acervo da cidade de Rio Tinto. E o que a gente fez? A intenção era catalogar esses dados, né, registrar esses dados, e eu fiquei com a parte da parte texto, que foi ter esses tecidos, fazer a contagem das fibras do tecido e fazer uma ficha catalográfica, uma ficha digital, que a gente tivesse esses dados agrupados e guardados para utilizar em próximos projetos e depois disponibilizar para outras pesquisas no meio acadêmico. Depois, logo após, em 2017 e 2018, eu fiz parte do Fazer Design na Fábrica de Rio Tinto, que daí era voltado a projetar, a partir desses dados que já foi coletado, nesse outro projeto que eu fiz parte, como em outros que já estavam acontecendo e que aconteceu. Um deles é o design na Fábrica Companhia de Rio Tinto ter sido um produto de design para a valorização e comunicação do patrimônio identificado em Rio Tinto, 2017, que juntado a esse outro que eu tinha falado agora, a gente teve dados que nos... Oi, mamãe, ó. Continuando. E depois, que daí a gente focou nesses produtos para atender uma prática que já era realizada desde o grupo de estudo, que era a visita mediada. O que é a visita mediada? Né? A visita mediada era uma prática realizada desde do grupo de estudo História e Design e Suas Conexões, que era fazer uma visita pela cidade e mediar esse diálogo, né, e os conhecimentos que a gente tinha nessas identificações, que no caso era a igreja, a fábrica, a Óreo e o tênis clube. E o que era feito, né? Tipo, a partir desse produto que foi feito, ajudou mais ao projeto de extensão que acabou agora em 2019. A visita mediada, ela acontecia nesse sentido, né? De mediação, junto com práticas que eram vinculadas ao design, que a gente fazia o cartema, a produção têxtil na frente da fábrica, e frotagem, e desenho, e muito mais. A partir disso, o objetivo, a partir dessas identificações, né, como objetivo para minha monografia, foram, a partir desses estudos, e a gente percebi que para compreender e ampliar as práticas que já estavam sendo acontecidas na visita mediada, junto com a necessidade já despertada por mim enquanto moradora, e lendo as
biografia sobre a minha cidade, é a necessidade de dar uma abordagem de interação que vinculasse o uso do guia da cidade e souvenir, e, acreditando nisso, foi pensado na instalação de placas de sinalização turística, né, para ajudar nessa demanda da mediação, que é conduzir, incentivar, informar e mediar com os visitantes, bem como chamar atenção, né, para esses pontos e fazer de uma forma mais efetiva e conjunta com a comunidade essa interação de valorização do patrimônio. No momento, né, como a gente tinha falado na metodologia, não foi possível fazer a criação do produto, né, projetar o produto, mas eu cheguei na reflexão e no levantamento de dados e na análise dos similares. Aqui eu deixei alguns similares que foi analisado. A importância de ter feito essa análise similar foi entender como se comportava as sinalizações de florestação, essas sinalizações e junto com a metodologia, né, de abordagem e valorização do território. Aqui está mais 7 placas, e cada uma delas trazem coisas muito... Elas são parecidas e, ao mesmo tempo, traz algumas coisas características. Eu escolhi tanto pela questão estrutural, como da disposição gráfica, como dos recursos gráficos, e também como possibilidade de materiais. Eu pesquisei nos países europeus algumas placas, que são essas 4 primeiras aqui de cima. Eu achei interessante a disposição delas e a comunicação dela enquanto monumento, porque ela efetiva a ideia de valorização na questão de que eu tinha falado mais acima. Gente, eu não sei porque eu tô tão nervosa. Enfim, desculpa, não dá. As considerações finais foi que, devido a toda essa problemática, né, da questão do cenário da pandemia e tal, não consegui projetar as sinalizações turísticas, mas pretendo, né, a partir das pesquisas já levantadas, ter como subsídio para projetação em projetos posteriores, né, futuro, no qual eu quero, sim, seguir em frente e fazer a projetação dessas sinalizações vinculadas à ajuda, né, com do recurso privado ou público, da prefeitura ou outro meio. E, gente, eu posso concluir minha apresentação em perguntas. Eu acho que esse formato de apresentar sem ver ninguém me deixa empancada nas ideias. Eu não consigo concluir. Eu fico muito insegura, porque eu acho que eu deveria ficar mais à vontade, mas eu não estou bem à vontade. Então, se vocês puderem fazer perguntas sobre o que vocês não entenderam mais, eu ficaria muito grata. E foi isso, obrigada. Perfeito, Lígia. Parabéns. Parabéns duplamente. Realmente, eu concordo contigo. Assim, em sala de aula também tem um problema com não ficar vendo as pessoas, né? A gente meio que fica... Mas foi perfeito. Alguém quer fazer uma pergunta? Comentário? Você quer o quê, amor? Ai, minha deusa. Eu gostaria de falar, posso? Por favor. Ótimo, obrigada. Eu sou Luciene, orientei trabalho da Lígia, e já que tive essa oportunidade, eu gostaria de falar que Lígia participou de diversas etapas, de mais de 2 projetos de pesquisa, e foi uma aluna que teve a coragem, né, de levar o tema dos projetos para o seu TCC.
Obviamente, isso é uma graça para qualquer professor, né? A gente adora quando isso acontece. Então, foi muito bacana. Pena que estávamos num momento de pandemia e foi... o nosso colegiado optou por possibilitar a forma monográfica, né, de monografia, sem a realização da projetação. E foi o que a Lígia escolheu, exatamente pela impossibilidade de fazer testes, de buscar materiais, né, de ir à busca de material para a projetação, né? Mas, dessa forma, parece que ela conseguiu aproveitar bastante um levantamento de dados que ela fez durante os projetos, né, e aí focou para a realização da monografia, do TCC, e chegou numa elaboração de requisitos, né, sem apresentar a tabela no TCC, mas ela está pronta, né, para iniciar a outra etapa de projetação. Torcendo que ela faça agora a possibilidade como profissional, né, na cidade, em algum tipo de parceria com prefeitura, com empresas, né, e gerando um serviço, né, e gerando um produto que certamente vai ser útil para a cidade, para os moradores, para os visitantes, né, que surgiu exatamente de interesse pela pesquisa e o envolvimento. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz com esse trabalho e tomara que continue, eu vou estar torcendo e apoiando e participando se ela me chamar. Obrigada, querida. E obrigada aos organizadores. Obrigada, professora, por fazer suas considerações. Sem dúvida, é uma vontade muito minha, né, de continuar. E claro que eu quero a senhora do meu lado, porque... Mais algumas considerações? Ninguém? Obrigado, professora. Mais alguém quer comentar? Quer fazer alguma pergunta? Lígia, deixa eu só comentar rapidinho. Eu achei interessante o teu trabalho, porque esse ano a gente fez um curso de extensão em História e Teoria do Design, e teve alguns alunos de Rio Tinto que apresentaram um trabalho que eu acho que você mostrou aí. Eu não sei se você participou desse curso também. E aí eles mostraram esse banquinho aí, que tem essa estética meio art deco, né? Sim. E aí eu achei legal porque eles mostraram muito da arquitetura de Rio Tinto, e eu lembrei muito também daqui da Cariri, né? Onde eu estou aqui no Cariri, porque é uma arquitetura muito similar, assim, que flerta um pouco com o art deco, né? Que rende muito estudo bacana. Inclusive tipografia, né? Você até usou uma tipografia baseada lá na fachada, né? Do Rio Tinto, que tem o nome Rio Tinto. Perfeito. Eu esqueci até de falar, dona Voz, essa tipografia foi realizada pelo meu amigo, né, o Jefferson Design, num dos projetos coordenado pela professora Luciene, projeto de pesquisa, foi um dos primeiros, onde ele faz pega a tipologia da cidade, faz a grafia, né, continua, porque as frases, as fontes, a partir daquela para lá, mas não tinha o alfabeto inteiro, ele continua, assim como outros, ele também pega... Oi, meu amor. Ele também pega as imagens, né, a partir da fotografia da cidade, ele faz um recurso gráfico sobre também as questões estéticas e construtivas da cidade, tanto juntando, né, a arte deco, como também o masteriano, que está muito presente na cidade. Muito bom. Perfeito. Parabéns, Lígia. Mais alguém quer comentar? Quer perguntar? Gente, eu acho então que é isso. Enfim, queria agradecer a Lígia, queria agradecer a todos vocês que Obrigada. Que apresentaram, né, que contribuíram para o debate, né, que estavam aqui como ouvinte. Queria só dizer que logo mais vai ter uma palestra, né, do colóquio. A professora Ana Videla, que está aqui, vai mediar, né? As convidadas são a Juliana Freitas Ferreira Lima, a Marise Barbosa e a Zoe Anastasakis, lá da ESD, né? Da UERJ. Então, eu queria convidar todos vocês para participarem também logo mais dessa palestra.
Queria agradecer também a Marina Souza, que estava aqui no apoio técnico. Obrigado, Marina. E logo mais esse material, né, vai estar disponibilizado para vocês, tá? Todas essas gravações vão ficar no repositório para vocês poderem ter acesso, conhecer as outras pesquisas, né? E acho que foi uma ideia bem bacana da organização do colóquio. Certo? Gente, brigadíssimo pela atenção de todos. Tchau, tchau. Ótimos trabalhos, ótimo evento. Tchau, tchau.